Eu Algum já dia tenho uma dúvida já, pessoal. que, se aula de dúvida, eu já Já? tenho uma dúvida que eu... Perfeito. Então, exato. O objetivo de hoje é o quê? Como o conteúdo já dei, né? Até a aula do lema do bombeamento. A aula passada foi uma aula só focando em exercícios do lema do bombeamento, não foi isso? A aula passada não foi quinta, né? Não, perdão, hoje é quinta. Então foi quinta, não foi terça, né? E aí, então, hoje, na próxima aula, vão ser só para eu tirar dúvidas de vocês. Então, até o Pedro comentou que vocês trocaram já umas ideias, o Rodrigo também, e em alguns exercícios que na lista, por exemplo, eu não coloquei a resposta, né? Só disse o que vocês teriam que fazer. Então, o objetivo é esse, é passar o olho nessas coisas, caso vocês tenham dúvida. Vocês podem me mostrar a solução de vocês, a gente vê junto, eu tento meio que ver essas divergências que houve entre vocês, a gente consegue chegar no consenso. O Carlos falou que já tem uma dúvida, né? Pode falar, mas só para, antes de começar, hoje na próxima aula vai ser isso, tá? Eu vou tentar na próxima aula trazer tipo uma mini prova para fazer com vocês, dar um tempo de vocês pensarem nela junto comigo e tal, meio que para preparar vocês para a prova que vai ser na quinta que vem, né? Isso. Hoje é quinta, terça, quinta é a prova. Isso. Então, assim, o conteúdo da prova é da aula 1 até a aula 8, né? Só para ficar claro. E é isso. A V1 eu corrigi, né? Eu consegui corrigir a V1 de vocês, foi rapidinho para corrigir. Algumas pessoas. Acabou que a nota ou foi 10 ou foi 8. Eu acho que não teve nota diferente dessa de vocês. Eu adotei esse padrão, né? Claro, 10 se acertou tudo, e 8 se teve algum. Ah, não, na verdade não. Não foi não, porque teve alguém que eu acho que algum autômato não fez correto. Então, foi você, Carlos? Isso. E aí eu descontei pontos na condição do autômato também. Mas se o autômato estava correto e o argumento tinha alguma coisa que não fechava bonitinho, então eu descontei e virou 8 a nota, tá? Mas, enfim, foi isso. Eu tentei comentar o porquê não estava coerente o argumento, mas se tiver alguma dúvida, algum problema quanto a isso, eu posso conversar melhor sobre isso também. E pode falar aí, Carlos. A minha dúvida até se alinha com isso, né? Eu fiquei dentre os estados, quando tem a transição, o que determina que pular um estágio ou não pular, ou é meramente arbitrário? Exemplo, Q1, Q2, Q3, Q4. Você vai de Q2 para Q4, né? Ou se tem uma obrigatoriedade de seguir a ordem dos estados. Não, tem nenhuma obrigatoriedade. Você pode ir para onde você quiser. Pode ir para onde quiser. Q4 para Q1, Pode, não tem o menor problema. e o Você 0 pode. e 1. E o 0 e 1 tem alguma. Eu estou revisando, né? O 0 e 1 tem alguma prioridade de acontecer antes ou depois, na ordem ali? Também não tem. Também Também não não tem. tem. É. Então, nessa aula um, por exemplo, foi onde eu falei sobre a FD, né? Isso se Isso. encaixa tanto para FD quanto para FN. Uhum. Então, a única coisa que tem que ter é satisfazer essas regras, né? Certo. Tem que satisfazer essas regras aqui. Ops, tem que satisfazer essas regras. O que, na prática, então, você pode fazer o que você quiser, respeitando, claro, essas regras. Que aí o que você tem que notar é que, se for um AFD, Carlos, tem que ter transição com zero e tem que ter transição com um em todos os estados. É, Mar- Marcado, mas tenta ele pode fazer. ler um que não passa por todas essas transições, né? Pode, ele poderia ir com um sem vir para cá para o zero, para o Q2 e vir direto para o Q3. Ou do Q3 voltar para Q1 aqui com zero ou com um. O que vai depender para onde você vai é qual é a linguagem que você quer reconhecer. Por isso que, como era a solução dessa avião 1, vocês lembram? Eu acho que pulava do 3 para o 1, algo do tipo, eu botei para o 2. Eu fiquei nessa dúvida justamente. Existia algo assim,
e aí com o 0 você voltava Isso. para cá, com o 1 você vinha para cá, com o 0 você vinha para cá, com o 1 você vinha para cá, isso era o estado final, e faltou o quê? O 0. Com o 0 você ficava aqui, não era isso? Eu Acho acho que que a solução era essa. É para reconhecer. W termina em 10. Eu acho que era isso. Certo, gente? Sim, foi isso. Então, você vê que o que tem que satisfazer, na verdade, está faltando aqui. Cadê com 1 aqui? Tem que sair com 1. Faltou Ele fica ciclando com um aí. Ficava aqui. Isso. Então, o que tem que notar é que tem que ter com 0, com 1, com 0, com 1, com 0, com 1 em todos os estados. Agora, para onde vai, para onde essas setas vão, vai depender muito da linguagem que você quer, né? Então, uma coisa que você tem que fazer é o seguinte: está construindo, faz uns exemplos para ver se ele está aceitando tudo que você quer e para ver se ele não está aceitando coisas que você não quer. Por exemplo, tem problema eu falar o que você fez aqui, Carlos? Não, pode falar. Eu estou revisando já estou na aula 5, já cheguei nas árvores lá de computação, já estou. Beleza. Tinha ficado com uma dúvida que eu vi, aí eu estava vendo a aula, toda aula eu perguntava a mesma coisa, entendeu? Toda aula eu tinha, mas já entendi, aí eu tive que voltar no 0, por isso que eu te falei, eu voltei da aula 0, já estou terminando a aula 5 para chegar junto. Beleza. Pô, estou morrendo de rir assistindo as aulas lá de perguntas que eu fazia. Também, a mesma coisa que eu falo, cara, quando eu vou assistir aula, as perguntas ridículas que eu faço. Eu falei, caraca, meu Deus do céu, cara. O problema é quando a gente está assistindo reprise e eu paro e vou ligar o fone para perguntar. Eu lembro que é reprise, não é aula ao vivo. Não, mas eu não tenho vergonha, não. Eu não tenho vergonha, não. Eu pergunto mesmo. Não. Ele assistindo o vídeo, ele querendo fazer pergunta, ele assistindo o vídeo. Que já passou. Tá. Não, eu respondo. Aí eu respondo certo. Pô, maneiro. Minha filha tá comigo essa semana aqui. Ela fala, pai, vai dormir, pai, de assistir um pouco. Não, filho, eu tô contra o relógio. Eu tenho que chegar junto, aproveitar aí. Que bom não, que eu deixei esse tempinho. Maneiro as aulas, pô. Que bom que eu deixei esse tempinho aí para vocês botarem em dia. Pô, né? Graças a Deus. Eu tô na maratona aí. Mas nem maratona de série, maratona de aula. Não, mas valeu muito a pena, entendeu? Pô, uma coisa que eu falo para vocês é que eu não lembro, na verdade, como é que está o cronograma para a segunda parte da matéria. Não, mas já vai tranquilo. Faltou base, pô, recomendo. Se alguém ficou para trás aí, volta ali, né? Que realmente vale a pena e é possível, né? Eu tava me sentindo, porra, alienígena. Falei, caraca, não vou, pô, tô com muita dúvida, tá pegando. Eu parei tudo. Mas tá mais fácil de entender do que Dark. Tá, não, quando você vê com mais calma, né, você avança, pô. Tive um meio pânico semana passada, eu falei, porra, cara, tá muito... Mas eu acho que agora já consigo andar bem mais tranquilo, graças a Deus. Que bom. O que eu falei é que nos exercícios, a gente entende quando a gente vê o vídeo, mas aí na hora que vem os exercícios, eu fico, caramba, o que tem que fazer aqui? Né? Tem algumas questões que eu fico, caramba, não sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que não é difícil, mas eu assim, caramba, eu não sei o que eu tenho que fazer para provar isso aqui. Ô, Jair, quando for assim, manda uma mensagem. Não deixa acumular essas dúvidas, não. Não está entendendo o que está sendo feito? Manda uma mensagem. Beleza. Eu costumo responder rápido. Tá, mas vamos lá. Essa correção que você falou aí, você disse que tirou ponto quando o quê? A resposta, o autômato estava certo, mas na resposta não explicou direito? Então, eu vou chegar lá. Vamos lá. Só deixa eu concluir aqui. Eu fui abrir o computador para ver o cronograma. Assim como a gente está tendo essas duas aulas, né, essa e a próxima, só para tirar dúvida, na segunda parte da matéria também vai ter. Vão ter essas duas aulas para fazer uma revisão com vocês. Mas só uma coisa que eu falo é o seguinte: o conteúdo dessa segunda parte da matéria, ela é um pouquinho mais densa, tá? Então, não deixem acumular tanto assim, tá? Tentem botar em dia perto do conteúdo da aula. Mas sim, a gente vai ter também essa uma semaninha aí para poder
vocês botarem em dia, tirarem dúvidas e tal, tá? E é isso. Sobre esse autômato, então, né, ele não reconhece essa linguagem porque, apesar de você conseguir reconhecer palavras, aceitar palavras que terminam com um zero, por exemplo, se você fizer 0, 0, 0, 1, ficar no 1 aqui direto e tal, e até fizer 0, voltar com 1 e voltar com 0, você consegue aceitar essa palavra que pertence a essa linguagem. O problema aqui é se você usar esse 0, ao invés de você ter usado esse 1, aqui a gente já estava aqui, né? Nesse momento aqui, a gente está nesse estado, né? Porque 0, 0, 0 ficou aqui, 1, esse primeiro 1 veio para cá, desse 1 até esse 1 ficou ciclando aqui dentro, vim com 0 para cá, então estou aqui, voltei com 1, voltei com 0, terminei, aceitei. O problema desse autômato é se você quiser uma palavra que é muito parecida com essa, só que ao invés de ser 1, ser 0 aqui no final. Vai também aceitar, porque vai fazer esse 0 voltar para cá e depois com 0 vir para cá, vai terminar no estado de aceitação. Então, por isso que esse autômato, ele aceita mais coisa do que a gente quer. Então, ele não reconhece essa linguagem, tá? Para reconhecer a linguagem, o autômato só pode aceitar as palavras que pertencem a essa linguagem, não pode aceitar nenhuma outra palavra que não pertence a essa linguagem. Ok? Então, ele reconhece uma outra linguagem, não é essa. Então, por isso que na solução, essa seta com 0 deveria vir para cá para o início. Não poderia ficar no mesmo lugar, deveria vir para cá. Porque se você vier para cá, e se você quisesse terminar depois aqui, vir com 0 para cá, depois você vai ler esse 0, vai terminar aqui, que não é o estado de aceitação. E pronto, tá ok. Pode falar, Fábio. Então, uma dúvida. Um autômato finito, ele só reconhece uma única linguagem, é isso? Isso. Mas uma linguagem pode ser reconhecida por mais de um autômato? Pode. Tá. Pode. Tá, aí isso é outro ponto que, na verdade, no início, aí vocês começaram falando, o Rodrigo falou um pouco sobre isso, né? Vocês falaram que teve alguma divergência, uma construção ou outra de um autômato, né? Alguém fez de um jeito e aí outro fez de outro jeito. Teoricamente, isso não é problema. Se, de fato, os dois autômatos estão aceitando, se estão reconhecendo a mesma linguagem, os dois funcionam. E é bem com isso aí que o Fábio comentou. Você tem um autômato, ele vai reconhecer exatamente uma linguagem. Mas, para reconhecer uma linguagem, você pode construir mais do que um autômato, não tem problema. Tá? Por isso até que algumas questões eu cobrei, construa um autômato que reconheça tal coisa. Aí, algumas você poderia fazer usando uma construção. Por exemplo, se era uma linguagem L1, e aí, Bolsonaro discursa, nossa senhora. E outra coisa era se tem o L1 e tem o L2, você quer obter a união dessas duas linguagens. Eu ensinei alguma dessas aulas um algoritmo para você obter a união dessas duas linguagens. Por exemplo, se você tem uma AFD para L1, se você tem uma AFD para L2. Eu dei aqui um algoritmo, acho que não nessa aula 1, mas na aula 2, sei lá qual foi, como é esse autômato que reconhece a união das duas linguagens. Eu apresentei. Então, você poderia usar essa construção. Agora, vai que você tem uma AFN como resultante aquilo. Você quer obter uma AFN resultante. O autômato vai ser diferente. Entendeu isso que eu falei? Acho que eu não fui claro nisso, né? Aqui, se você quer ter uma AFD resultante, eu ensinei um algoritmo. Mas você poderia, por exemplo, obter uma AFN resultante dessas duas linguagens aqui,
usando aquela outra construção de união que eu ensinei para vocês na aula de fechamento de operações regulares utilizando a FN. Os dois autômatos são diferentes, eles reconhecem a mesma linguagem, tá? Ou ainda você poderia obter uma AFD resultante dessa união sem usar esse algoritmo. Às vezes, você pensando direto no qual é a linguagem que você está tratando, você não precisa necessariamente usar os autômatos que você tinha para L1 ou para L2. Você pode obter direto aqui já esse autômato, que aí não está usando algoritmo nenhum, é mais ou menos pela construção dessa linguagem que você está olhando, da união. Entenderam? Então, existem muitas formas de você fazer um autômato, tá? Foi claro nisso que eu falei? Sim, sim. Tá? O Arnaldo, rapidinho. O Jailton tinha feito uma pergunta que é sobre a Avion. Quando eu falei que para alguns eu descontei ponto porque o argumento não estava fechadinho, né? Obteve o autômato corretamente, mas o argumento do porquê é porque eu pedia, né, para obter um autômato com o menor número de estados e que você argumentasse por que aquele número era o menor possível. Esse eu acabei de apagar, né, mas foram 3 estados, né? Isso era mínimo. O que é que eu fiz lá na minha? Na minha eu fiz assim, ó. Eu descontei do fio, eu nem lembro. Se descontou do meu. Eu fiz um autômato com estado, mostrei por que com estado não dá. Aí fiz um autômato com 2 estados e mostrei que por que com 2 também não dava, quais eram os negócios que ele reconhecia. Aí fiz um com 3. Não, calma, tá. Com 3, sim, estava ok, porque era justamente da construção que você tinha feito. O problema, nesse momento aí, é que você fez uma construção com 2 estados que não dava. Mas por que não existiria alguma outra construção com 2 estados que desse? Era para mostrar que não existe nenhum autômato no mundo que seja capaz de reconhecer essa linguagem com 2 estados. O que você estava ali escrito no seu argumento é que, ó, esse com 2 aqui não funciona. Era mais ou menos assim, entendeu? E isso não era o suficiente para dizer, ó, eu não funcionar não quer dizer que uma outra pessoa também não vai funcionar. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu vou ter que, com 2 estados não funcionava, porque reconheceriam outras palavras que não era a que queria. Mas aí que seria necessário mais um estado para poder fazer essa transição e reconhecer a palavra. Pois é, mas isso foi... Ok, se nesse autômato com 2 estados, você conseguiu falar bem isso. Estou reconhecendo mais coisas, estou aceitando mais coisas que eu não quero. Então, esse autômato não dá para reconhecer aquela linguagem. Mas aí que tá, por que não existe um outro autômato com 2 estados que dê? Você falou algo de não ser possível aceitar somente palavras daquela linguagem baseado no autômato que você estava olhando com 2 estados. No final, eu disse que teria que ter mais um estado para poder conseguir Tudo bem. reconhecer palavras. Em relação a esse autômato, nesse autômato com 2 estados, não está sendo possível porque você está aceitando mais coisa. Então, foi necessário, baseado nesse autômato, você ter mais um estado para reconhecer a linguagem. Mas repare que toda vez eu estou falando, ó, nesse autômato com 2 estados. Como foi o seu autômato com 2 estados? Tinham 2 estados, um deles era o estado inicial, e aqui, como funcionava isso? Você fez uma, e baseado nessa, você conseguiu verificar que não dava. Vamos supor que fosse vir para cá com 1, voltei com 0, fiquei aqui com 0, ou com 1, perdão, fiquei aqui com 1, fiquei aqui com 0. Vamos supor que tenha sido isso. Eu não lembro, você nem precisa me falar qual era. Mas é um exemplo de autômato com 2 estados, e nesse daqui, você poderia ter verificado, ó, isso aqui não dá. Não dá. Nesse autômato, você não reconhece a linguagem.
Então, por isso, foi necessário para esse autômato você adicionar um outro estado e aí fazer a construção bonitinha com 3 estados. Mas foi baseado nesse autômato de novo, nesse autômato. Por que não existiria um outro autômato com 2 estados que desse? Sei lá, um jeito poderia ser você sair listando todos os possíveis autômatos com 2 estados. Não é o melhor jeito de se responder, mas é um jeito. Você vai na força bruta, tentando todos com 2 estados. Nenhum deles conseguiu, então não dá com 2. É um jeito. Mas nessa representação você não tem todos os autômatos com 2 estados possíveis. Você poderia, sei lá, ficar aqui com 1 e com 0, o estado final ser o outro, sabe? Tem todas essas combinações aí. Seria um jeito. Mas ficou faltando isso. Tá, e qual seria a resposta ideal, então? Tá, o Arnaldo quer comentar alguma coisa? O Arnaldo levantou a mão. Não, eu só ia falar daquela questão anterior da união. Se você obtivesse a união através do AFN, depois você poderia fazer a conversão também para o AFD, né? Isso, poderia. E provavelmente o autômato também seria diferente. Sim, seriam Né? 3. Então seria uma outra forma aí. Beleza. Né? Bom, você está perguntando qual seria um outro jeito, então, de responder, talvez, eventualmente, um jeito mais elegante, né, Jair? Ou até mesmo o argumento ideal. Então, isso. Entendeu esse primeiro tipo de argumento que eu falei? Obrigado. Entendeu o que eu acabei de falar aqui, Jair? Entendi. Você Eu tentar poderia listar tudo. todos os de 2 estados, mostrar que não seria possível com 2. Entendi. Bom, um outro jeito, então, de fazer isso, sem precisar fazer essa sequência aí, toda essa lista aí que poderia ser grande, né? Seria o seguinte: o que você quer ter de segurança ali, de controle ali? Você quer ter no controle essa cadeia 1, 0 aparecendo. Você quer necessariamente ter o controle sobre essa cadeia aparecendo e no final dela, né? Mas isso de ser no final, no meio e tal, não vem tanto ao caso aqui. O que importa é, você tem que ter esse controle dessas 2 caracteres, desses 2 caracteres, certo? Em algum momento, a saber, no final, você tem que ter, para aceitar a palavra, 1, 0 aparecendo. Essa subcadeia aqui, ela implica, então, em ter necessariamente uma seta com 1, uma seta com 0, para chegar no estado final de aceitação, se você conseguiu passar por isso. Então, é mais ou menos por isso, Jair. Você tem que ter 2 setas. Ter que ter 2 setas para estados, em relação a estados distintos. Ok? Então, você tem que ter esse controle. Formalizando um pouquinho melhor a escrita, é por isso. É pelo controle que você tem que ter aqui, de tanto de ter que passar do 1 e depois ter que passar com 0. Entendeu? E aí, não, beleza. isso também Seria mais simples, basta. né? Isso. Só isso também acaba que não basta exatamente, você poderia falar, ok, por que você não vai aqui com 1 e volta aqui com 0? Você tem um 0 e põe isso aqui como estado de aceitação, por exemplo. Por que isso aqui não funciona? Você poderia também tentar argumentar isso daqui. Isso aqui não funciona, apesar de você ter um controle de 1, 0, você vai aceitar coisas aqui que você não quer. Entendeu? Professor, Oi, Rafael. é porque eu tentei fazer desse Desculpa jeito, pelo né? barulho da vizinhança aqui, tá? Não, tranquilo. Eu tentei escrever uma prova dizendo que, assim, para eu reconhecer uma subcadeia de tamanho K, eu precisaria de K mais 1 estados, né? E aí, você citou como argumento do que estava errado no que eu falei, Foi quase. essa questão do ciclo, né? E aí eu queria saber, assim, por exemplo, para minha resposta, ela tá correta, seria só dizer que teriam que ser estados diferentes ou alguma coisa do tipo?
Exato. Só faltou esse detalhezinho. Eu te dei 8? Deu 8. Eu subo sua nota. Não, Não para não, 10, acho que não era nem questão disso. mas é Perto isso que estava faltando. eu fiquei. Ah, show de bola, show de bola. Você lembra o exemplo que eu apresentei? O exemplo. Então, você deu exatamente esse exemplo do 1 e do 0 voltando. Aham. E aí, por isso que quando você pintou aí, eu falei, cara, isso aí foi quase que eu fiz. Mas show de bola, beleza. Tem que ser K exato. mais um estados diferentes. Não, perfeito. Uhum. Isso aí. Só faltou falar o diferente. Ok, Jailton? 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 Opa, não, tranquilo. Beleza? Tá. Então, o Pedro escreveu alguma coisa. Quer falar, Pedro? Pode falar. Sim, pode ser. Foi em relação a uma dúvida que surgiu a partir da V1, porque numa questão você pedia para a gente apresentar o autômato por transformação indutiva, e no outro você fala. Deixa eu ver aqui para eu falar certinho. Qual é a V1? Essa segunda agora. Deixa eu ver aqui. Então, minha primeira. Só para entrar aqui. Você tem uma questão que você fala assim, baseado na construção indutiva, obtenha um autômato tal. Certo. E aí, numa outra letra, você fala assim, obtenha um autômato tal, também é AFN, aí você bota observação, não precisa utilizar a transformação indutiva. Aí a confusão construção indutiva é mais ou menos a mesma coisa que transformação indutiva, e o que é exatamente esse indutiva? Quer dizer que você não precisa mostrar os passos, é só mostrar o resultado final? Não. Qual foi a sua primeira opção? Desculpa. Construção indutiva na mesma coisa que o quê? É a 3A e a 4A, se você estiver abrindo aí. Eu estou abrindo aqui, mas eu estou te ouvindo. Você falou que uma dúvida que surgiu é o que é exatamente a construção indutiva que eu estava me referindo. Se construção indutiva é mais ou menos a mesma ideia de transformação indutiva. Transformação indutiva. Eu entendi você falar construção indutiva é a mesma coisa que construção indutiva. Não, foi mal. Me confundi aqui. Então deixa eu abrir ela aqui. Valeu. Porque, na verdade, assim, você fala, baseado na construção indutiva. Tem algum outro tipo de construção que não seja indutiva? A construção indutiva que eu me referia, Pedro, é exatamente o que a gente viu em aula, que é baseado nas bases você obter um resultante. Lembra do que era o indutivo nesse conceito aqui? Era justamente quando você tinha aqui é uma expressão regular, né? Então, baseado na expressão regular, obteu a FN resultante. O que você tinha que fazer de indutivo aqui é começar da base e aumentando. O que a gente sabe de base? A gente sabe de base que... Construir como eu fiz, construir o autômato de 0, 0, aí depois fazer o de 0, 0, 0, depois fazer a esteira. Isso. Então, isso daqui é para a cadeia vazia, não é isso? Aí, se for exatamente um caractere, no caso, vou até usar o 0, ali ter o 0, é isso daqui. Então, se a expressão regular for somente um único 0, esse é o AFN. Se for somente o epsilon, esse o AFN. Se for a linguagem vazia, esse o AFN. E pronto. Se for união de expressões regulares, a gente viu na aula como se obtém. É indutivo por ser esse jeito de, baseado nessas bases, você consegue evoluir para o seguinte. Então, esse o termo que eu usei. Tá? Falar construção indutiva ou transformação indutiva eu enxergo como coisa equivalente. Não vejo exatamente essa diferença, não. Agora, outra coisa que você perguntou existe alguma construção que não seja indutiva?
A resposta para isso é sim, né? Por exemplo, se você pensar no próprio exemplo que eu acabei de fazer com vocês, né? De relembrar vocês de você obter a união de duas linguagens, qual é o AFD correspondente disso? A construção não era indutiva, né? Apesar de terem os autômatos, tinha uma FD para cá, tinha uma FD para cá também. Apesar de ser assim, baseado nesses dois anteriores, você vai obter o seguinte, não era exatamente indutivo, porque você lembra, tinha que montar os estados do AFD solução, serem todos os pares ordenados dos estados das duas máquinas. Aí, se acontecia alguma coisa lá, você tinha que simular aqui, em cada uma delas. Então, não era bem essa coisa indutiva aí, igual me estou me referindo aqui. Tá? Legal. Ok? Então, só para ver se eu entendi. Aí na 4A, quando você fala que não precisa quatro- utilizar a transformação desculpa, indutiva, eu acabo usando as duas palavras, né? Mas é, é a mesma coisa, tá? É isso aqui. É a então, mas aí você construção. quer dizer que, desculpa, Pode falar. aí você quer dizer que pode jogar direto o AFN que reconhece, não precisa Pode. passinho por passinho. É isso, então, né? Isso Tá. aí. Não precisa utilizar essa construção aqui da basezinha, obter os seguintes, Ah, eu para fiz nos dois. obter a solução aqui. Oi, Jailton? Eu fiz nos dois. Eu fiz um, fiz outro para mostrar como é que chegava no. Então, você sim utilizou a construção Eu fiz. indutiva, né? Ok, Beleza. Obrigado, ficou claro. tá. Professor, Pode falar, Pedro. aproveitando que a gente está falando de expressão regular, eu tô com uma dúvida só abrir aqui o PDF, no gabarito da lista 2, Tá, deixa eu abrir também, então. tem a questão 5, que é para reescrever uma expressão regular. Certo. E aí, assim, tem um caminho bem claro aqui que é a distributiva, né, para reescrever essa expressão, que é, inclusive, assim, a mesma coisa que eu fiz, só que aqui no gabarito, aí você faz assim, você concatena A com vazio, A com A, depois B com... Rapidinho. tá. Só deixa eu abrir para enxergar o que está acontecendo aqui. Claro. Eu tô no gabarito, tá? Tá, eu vou... Tô tentando encontrar ela aqui. Lista 3. Gabarito 2, lista 2. Lista 2, questão 5. Lista 5, lista 4, lista 5, lista 4. Gabarito, teoria da computação, lista 2. Achei. Felipe já acabou a prova? Felipe, já acabou a prova? Felipe? Já acabou a prova? Beleza, hein? Acabou já? Acabei já. Tá fácil? Eu tava. Que bom. Eu tirei os 9. Que isso, hein? Acho que eu tenho razãozinha ou 2. Tirar. Tá fácil. Que bom. Caiu alguma coisa que você não tem estudado? Não, foi rápido. Hoje não tem muita aula, não teve? Foi? Foi muito rápido essa aula. A minha? Eu tô dando aula, eles estão aqui. Eles estão aqui? Então, só tá aqui, só tem ela aqui, ó. Aí, velho. E, na verdade, já são quase 10, né? Então eles estão dando tchau aí. Todo mundo aí. Qual é? 5, né, que você falou? 5, lista 2. Aí, tá na tela. Tá, pode falar. É Fábio que tava falando? Sou eu, desculpa, eu tava falando no mudo. Eu não entendi muito bem como que o A concatenado com vazio desapareceu. Eu achei que ele era para ser só A, né? Eu pelo menos fiz assim. Concatenado com a linguagem vazia, é o vazio, a linguagem vazia. Não é a cadeia vazia, é a linguagem vazia. Tá? Aí ele anula isso? Isso. Ops.
Ah, então tá. Eu acho que eu, sei lá, eu não devo ter prestado atenção nessa parte da aula. É porque tem umas coisas que a gente fica, até hoje fico meio que dúvida também. Então, se você tem Qualquer uma letra com linguagem, vazio uma é linguagem vazio. concatenada com vazio, é a linguagem Vazio. vazia. Se a linguagem é concatenada com a cadeia vazia, você É a tem linguagem. a própria Ah, linguagem. tá. Entendi a minha confusão aqui. Não, beleza, então. É. Show de bola, E obrigado. cita um exemplo que dá um resultado a linguagem vazia. Aí também, desses três aí. Seguindo esses exemplos aqui que você deu, dá um exemplo que o resultado é a linguagem vazia. Qual seria um exemplo aqui que seria resultado da linguagem vazia? Bom, se você não tivesse essa união com A aqui, você teria a resultante a linguagem vazia. Se você entende essa Tá. pergunta. Não, aqui nesse você escreveu dois exemplos. L com vazio, da linguagem vazia. L com linguagem vazia, da L. Agora, Desculpa, você pode falar de novo? Do início. você escreveu dois exemplos aí, não foi? Aham. Beleza. Cita um exemplo em que a resposta seria a linguagem vazia. Ué, esse aqui que eu apresentei. Se fosse essa expressão irregular e está concatenado aqui a essa linguagem vazia. Deu alguma coisa aqui que não foi a linguagem vazia por conta dessa união A aqui, que fez salvar essa linguagem. Tá bom. Eu queria que se eu pudesse escrever aqui, seguindo mais um terceiro exemplo aqui. Mas tudo bem. Ah, bom, é só se concatenar qualquer coisa com linguagem vazia. Não Pois preciso nem é. fazer outro exemplo. Mas você fez um exemplo aqui, ó. L com linguagem vazia, da linguagem vazia. Certo. Agora, um que desse o epsilon no resultado. Ah, um que desse o epsilon, é isso que você está dizendo? Isso. Uma concatenação dessa que desse como resposta o epsilon. Não, aí não tem. Aí tem que ser a própria linguagem epsilon aparecendo. Entendeu? Se você tem uma linguagem que ela é diferente de epsilon, acaba que não existe essa anulação de uma linguagem para outra para virar o epsilon. Seria no caso em que a linguagem que você está utilizando para concatenar fosse a cadeia vazia. Eu preciso postar a prova agora, gente. Me dê 1 minuto, aliás, 3 minutos. Vai lá, vai lá. Beleza, beleza. E, caraca, eu mudei minha senha ontem do site do CEDES e eu esqueci. Será que foi para isso? Acho que foi. Foi. Tá. APX a partir isso. Tá. Clica aqui para obter. Questões, avaliações.
X, 20 para você, 2021. Bom, acho que é isso. Você vai mostrar. Pô, postei pontualmente às 10. Arrebentou. Incrível, hein? É de Python, você sabe Python? Prog É o 1, quê? Python? sim. Ah, Python é de boa. Python de boa? É matéria de segundo período lá da computação. Pô, evoluiu bastante. Era Pascal antigamente. Era Pascal. Era. Fiz com Gouveia e Dante. Como é que é? Eu fiz com Gouveia, Roberto Gouveia e Dante. Caramba. Fiz Ainda é aula o com Dante. Dante. Ainda é o Dante. Eu tive Java com Dante. É. Isso no presencial, né? Isso. Mas no primeiro Dante também período, foi Prog 1, legal. eu tive Python. Isso, Você já teve Python? sim, Prog 1, pelo menos do meu currículo, já era Python, né? Que é o currículo de 2014. Ah, é mais recente, é. Ah, pô, tá novinho, então. Sou de 2000, entrei em 2006 lá. É? É. É, Não sei acho que nessa época aí era Pascal. se vocês conheceram o Gouveia, mas o Gouveia era o terror da galera lá em Prog. Ah, é? É. Reprovava muita gente. O pessoal reclama muito de Python, sabia? Por quê? Não da sintaxe de Python, né? Não da linguagem propriamente dita, mas da matéria como um todo. Pô, dá C de primeiro então, pra eles ficarem espertos. Foi? Já que eles reclamam do Python, dá C de primeiro pra ficar esperto, começar a mexer com o ponteiro. Segmentation Mas fault toda o hora, problema tem é que ficar é compilando. a base, é a lógica de programação, sabe? Isso é o principal problema. Porque, assim, Python é ótimo, eu acho, para dar programação, porque você pode usar tanto o paradigma estruturado quanto a orientação a objeto, né? É bem fácil. mas nessa parte não dá nada de orientação a objeto, não. É. Aí é só essa parte estruturada mesmo. E o Mas Python mesmo também é assim, quase um pseudocódigo, né? Tipo, pois é quase todo código. Por isso que Python não é o problema. O problema é a base, sabe? uhum. É entender como funciona o algoritmo, lógica de programação mesmo, sabe? Aí se ficam muito presos a isso. E reprova muita gente. Lá tem 400 alunos, 400 e poucos alunos. A primeira Bom, avaliação que a gente passou para eles, 90 entregaram. Só 90 entregaram. fala para botar então no primeiro semestre, então, lógica de programação. Pois é, e existe uma matéria que se chama Projeto de Desenvolvimento de Algoritmo, que o intuito é esse, é dar a lógica de programação. Mas mesmo assim, acho que passam meio pelas coxas, sabe? E aí não se dão bem depois. É aquela famosa coisa de jogar para frente, sabe? Tem um problema, aí não resolve o problema, joga para frente. Acaba passando na matéria, aí o problema vai aparecer depois. Isso acontece muito, né? Aí, professor, Fala aí. na UF falam que a tua matéria é mais difícil. A minha matéria? Teoria é. Uma galera Pô, tem medo, por isso que, porra. né? Eu tenho noção, A gente pode que... ajudar a desconstruir essa imagem, criar uma imagem mais positiva aí. É só ele aprovar todo mundo que desconstrói. Né? Esse é o problema. Você reprova muito aí, eu? Resolve o problema, na verdade, jogando para frente o problema. É exatamente o que os alunos lá fazem, no PDA. Sim, mas sua matéria reprova muito? Do histórico, Olha só, histórico. então, ano passado, essa matéria eu tinha dado ano passado também, né?
para pós-graduação, que foi quando não tinha outra matéria sendo oferecida, né? A única A ofertada única obrigatória era essa. foi essa que eu ofereci. Aí, pô, veio mal galera, tinha 50 alunos no início. Acabaram 30 e pouquinhos, 35, 33, então bastante gente trancou, saiu dela. Desses 34, muitos ficaram com 6 e pouquinho, sabe? 6 alguma coisa. Então, assim, ficaram aprovados, mas de acordo com aquela regra que existia no... Caramba, ninguém ficou com acima de 7. Não, sim, muitos ficaram acima de 7. Então, assim, eu acho que de 30 e poucos, eu acho que uns pouco perto de 15 ficaram com 6 e alguma coisa. Tanto que a média da turma foi 6,9, foi quase 7. Fala aí, Vamos Carlos. melhorar isso aí, professor. Que isso, pô? Não, mas, pô, mas Se eu passar, vou passar com 7, tá ótimo. Não tenho. Teve, então, muitos ficaram, quer dizer, muitos, né? Teve uma que ficou com 9,4, outro ficou com 9,5 de média. Tiveram pessoas que foram muito bem. Alguns com 8, com 7. O Léo não tá aí, não. O Léo é animal. Ele vai meter uns 9, 10 aí, pô. Eu já te expliquei minha situação, né? Eu já tenho 6 matérias, só precisava de mais uma obrigatória. E nesse semestre eu estou em 2. Dependendo de como é que vai ser minha prova aí, meu amigo, já sabe que eu não vou continuar, né? Eu vou sair, vou ficar com a outra só lá. Eu não tenho por que ficar com 8 matérias, entendeu? Eu vou ter que depois. Tem, pelo aprendizado. Não, eu já aprendi bastante com você aqui. Já aprendi bastante. Então, você vê, e nós está chegando a metade agora. Isso vamos ver. Se sair agora, não vai evitar aprender como é que faz para ganhar $1 milhão. Hein? Como é que é? Eu não ouvi. Se sair agora, não vai dar tempo de apresentar o PNP lá para ganhar $1 milhão. Pois é. Como é que vai conseguir provar que é igual a NP lá depois? E vai ficar rico? Exatamente. Pô, isso deveria sair, não. Eu já até recomendei para as aulas lá para o pessoal do semestre que vem, que está vindo. Eu falei assim, a aula já está gravada, já vai dando uma olhadinha ali para se familiarizar. O Rodrigo falou que fez isso, cadê ele? Ainda tá aí, Rodrigo? Eu comecei a assistir. Comecei a preparar o longo de uma vez, né? Tem a galera que escolheu só sistema de computação lá com a Simone, eu estou fazendo sistemas e teoria. E os caras falam, não, semana que semestre vem é só teoria da computação, porque dizem que é a matéria mais difícil. Eu falei, Mas eu tive um problema que eu não assisti a segunda parte. Aí a segunda parte é a pior. Eu ensino tão mal assim, gente? Não, ensina bem, só que o conteúdo, cara, tu ensina muito bem, sério. Pra ter esse terror todo? Oi? Pra ter esse terror todo? Não, fala que a matéria é complexa. Não é, a matéria em si é complexa. Mas eu vejo que eu passei por mineração semestre passado, como eu não vim de computação, tinha umas questões que eu não conseguia entender, e agora eu olho e já responde o porquê eu saí de mineração semestre passado. Né? Mas aqui dá uma base, já posso fazer tranquilamente mineração de dados lá com o... Como é que é o nome dele mesmo? Mineração de dados? Deve ser o Plastino. Plastino. Pô, isso aqui é toda a base da matéria dele ali. Ô, Luiz, existe uma teoria 2, cara? Teoria 2? É uma teoria da computação 2, porque eu vi ali máquina de Turing abre muito. Depois é compiladores, geralmente, né, em sequência. Compiladores. Compiladores, Porque, pelo jeito, eu estava dando uma olhadinha aqui no material de máquinas de Turing, e ele é muito, muito, muito extenso. Aí eu imaginei, talvez deve ter algum curso de teoria de computação 2 só com máquinas de Turing em diante. Pois é, ano passado, como era a turma muito variada, eu perguntei a ele, você já fizeram essa matéria antes? Aí, e como é que foi? Foi mais fácil, mais difícil, mais puxado de um lado, mais puxado do outro? Aí teve uma pessoa que falou que já fez ela antes, e o curso dela já começou com máquina de Turing. É algo que, didaticamente, a gente não vê. A gente nem vê isso nos livros aqui, assim. Apesar de, historicamente falando, máquina de Turing foi a primeira coisa, didaticamente não, porque primeiro a gente começa com esses modelos mais simples. Autômato é um modelo muito simples.
Máquina de Turing também é simples, mas é muito mais geral do que esses autômatos aí. Não, mas Então, eu achei legal, cara. Tipo assim, eu quando olhei máquina de Turing em janeiro, porra, eu boiei, não sabia nada. Aí depois que eu comecei a olhar as suas aulas de autômatos, melhorou muito. Aí, tipo assim, eu já começo a olhar a máquina de Turing com uma visão melhor do que eu tinha olhado antes. Em questão de 3 meses, mais ou menos, eu já tenho uma outra visão de máquina de Turing que eu não tinha antes. a gente está em abril, o curso acaba início de junho. Então, agora, daqui a 2 semanas até junho, eu vou começar com autômato com pilha, então tem uma relação muito forte com isso de autômato. Depois a gente vai ver lema do bombeamento para linguagens sensíveis ao contexto, e aí tem coisas do tipo que são parecidas também. Lema do bombeamento, eu apresentei na aula passada, aula retrasada, mas a gente vai ter ela de novo aparecendo. Então, por isso, até que eu quis reforçar bastante, ter uma aula só de exercício de lema do bombeamento, porque é natural que seja mais denso, porque o enunciado é grande, não é? O enunciado do lema do bombeamento é extenso, então, e entender o que ele está fazendo, entender a demonstração dele é importante, porque depois a gente vai ver isso de novo. E tudo isso que a gente está vendo agora, a gente vai meio que ver de novo, tá? Então, tem essa herança de agora para depois, e depois sim a gente vai entrar em modelos mais complexos, né? Nesse caso aí da máquina de Turing, que vai aparecer. E vários tipos de máquina de Turing. Então, vai ser bem legal. E ser o terror, essa matéria, assim, Pô, gente, tentando o melhor aqui. Não, tu ensina bem, cara. Que eu ia falar, Na, eu tinha na até graduação também. Eu sou de 75. Quem tá falando isso aí é a galera dos anos 85 aí, galera que tá lá, porra, do mestrado, os caras do mestrado que vem da UF que estão preocupados. Eu falei, cara, só me resta aprender. Tô lá, até falei isso ontem. Voltei, fiz tudo, aí digo, porra, que bom. A gente tem um grupo lá da segurança da informação e rola os comentários transversais, né? Como é que tá a matéria e tal. Aí tava conversando com outro colega do mestrado, né? Falei, não, tô até pensando em reformular meu horário na empresa. Eu falei, cara, vai tranquilo, pô. Falei que tu é excelente, mas a matéria demanda atenção. Eu falei, cara, eu vejo a galera aí, terminar a aula, dar uma revisada ali, estudar na semana, porque foi o que você falou, se deixar acumular, fica mais enrolado. Cara, eu também penso mesmo que o Carlos está falando aí, porque, cara, eu estudei no fundão, né? Então, cara, era muito difícil encontrar um professor que parava a matéria, assim, sei lá, faltando 1h30, umas 3 aulas para a prova e ficava revisando, fazendo lista de exercício. Acabou hoje, tinha até matéria que estava na prova e ele não tinha dado tempo de dar. Eu nunca peguei um professor assim, tipo, tá indo de boa, assim. A questão é da matéria, é muito conteúdo mesmo, é só isso, mas a questão de didática tá muito bom. Bom, que bom, que bom. Vamos ver se a gente consegue continuar assim até o final, né? Vendo bastante exercício e tal. Sobre essas dúvidas de vocês, o Jailton perguntou alguma coisa, né, Jailton? Você entendeu a minha resposta? Você perguntou Essa um daqui? tipo de caso aqui, que se encaixava que mais desse ou uma menos resposta à cadeia vazia aqui. Como ter isso aqui, né? Na verdade, isso é uma expressão regular, então isso pode aparecer dentro de uma outra expressão regular. Então, se isso acontecer dentro de uma expressão regular, você sabe que o resultado é a própria linguagem. A gente viu isso no Brozovsky, né? Brozovsky lá, não foi? Passar de uma expressão regular para uma AFD. Não é esse o objetivo? Não, é ao contrário. Passar de uma FD para uma expressão regular. Esse é o algoritmo de Brozovsky, né? Isso. Então, a gente encontrava expressões assim. Lembra? Sim. No meio do caminho aparecia isso, né? Se você tinha lá um autômato e, sei lá, daqui você vinha para um estado aqui de final de aceitação, ou daqui você vinha para cá, sei lá, com 0 ou com 1, poderia vir com os dois para cá,
Então, isso aqui sendo o Q2, isso aqui sendo o Q1, você tem uma linguagem L2, que ela é o quê? 0, L1, união 1, L1, união a cadeia vazia. Não é isso? Sim, que ele é Por justamente isso aqui ser um a estado de final. aceitação. Esse epsilon vai ter efeito de, eventualmente, quando você pegar esse L2, concatenar, por exemplo, L1 com L2, ou sei lá, concatenar alguma coisa aqui com L2, vai ter um efeito disso daqui. A cadeia vazia concatenar com uma linguagem. Entendeu? Beleza, beleza. Pode Professor, falar, não. Opa, foi mal. Ah, desculpa aí, Fábio. Não, só em cima desse raciocínio, se fosse epsilon com epsilon ali, concatenado, dá linguagem vazia? Aí levaria o epsilon. Aí fica Não, epsilon, epsilon com não, epsilon dá epsilon. Do epsilon. Esse seria um exemplo que eu queria ver, por exemplo. Epsilon com epsilon é igual a epsilon, por exemplo. É um exemplo. Beleza. Fala, Rafa. Professor, nessa questão número 5 da lista mesmo, você pediu uma expressão equivalente, certo? Essa aqui, você está dizendo? Isso. Ah, Por exemplo, se você parasse na última igualdade ali, já serviria também como uma expressão equivalente, né? isso tem um pouco a ver com a pergunta que o Pedro me fez no teste, não lembra, Pedro? Quando você vai saber que você parou, né? Você não tem mais onde ir, ou você já chegou no lugar que, ok, aqui já estou satisfeito, posso ir para a próxima questão. Então, sim, aqui já é uma expressão regular. E é equivalente. E é equivalente, porque a gente conseguiu chegar nela por uma sequência de passos. Ok? Eu quis continuar até aqui, porque aqui existia uma opção de você avançar com ela, né? O que significa isso daqui? Isso aqui você pode pensar como um único elemento, né? Por quê? Você tem uma estrela. Você tem uma estrela concatenado a essa união. Aliás, concatenado não. Você tem uma estrela dessa união. Então, isso daqui você poderia chamar de uma linguagem L. Isso daqui, todo esse pedaço. Então, o que você tem, na verdade, é um L estrela concatenado com a união. A união BA. Você tem isso. Então, olha o que aparece aqui de cara para a gente. É a distributiva. Então, por isso que eu vim para cá, porque a distributiva era bem evidente. Né? Mas, por exemplo, se eu parasse ali, já serviria? Assim serviria, tudo bem, serviria. Tá? Aqui foi só uma questão que eu coloquei para poder vocês trabalharem essas equivalências, essas expressões equivalentes. Entendeu? Foi só por isso. Então, por isso que eu quis avançar mais e ir até mais à frente. E assim, também como você falou, por exemplo, eu poderia pegar, no caso, essa expressão e, de repente, construir um autômato para ela, e eu poderia encontrar, de repente, uma outra expressão mais simples, né, do que essa. Poderia também. Poderia também. Poderia. Beleza. Não tem problema, não. Tá? Já que eu estou aqui na lista, né? Minha bateria está com 15%. Acabei de receber o aviso aqui. O que Bolsonaro discutiu aí, gente? Bom, estou 14% aqui. Mas, enfim, vamos ver até onde eu consigo ir. Já são 10h18. Sobre essa lista, tem algum ponto? Repara que aqui eu botei resposta construtiva, justamente para eu não colocar, porque me dava muito trabalho ficar desenhando. Agora que eu já tenho isso, eu posso até desenhar nas próximas vezes. Mas é para construir a AFN, né? Então é baseado naquela aula 2 lá de AFN, como é que se constrói a AFN, coisas do tipo, né? É como a gente falou agora aí, né? Você faz primeiro 0 asterisco, depois faz um asterisco, concatena com asterisco, depois faz o a mais e vai fazendo o desenhozinho. Isso. Aqui, por exemplo, baseado nessa expressão, né, que você já tem, você consegue obter pela construção indutiva, ou transformação indutiva, no caso, né, o nome que você quiser dar aí, mas são aquelas sequências de passos lá, tá?
Isso é em relação a B, né? A A não é assim, não. Mas a A, ó, é exatamente a questão que eu dei para vocês na Avion, só que lá na Avion eu queria que terminasse com 1-0, né? Então acabava que isso gerava alguma eventual construção diferente aí do autômato, né? Certo? Professor, aproveitando Sim. aqui, nessa 1 você pediu uma FN, né? Mas essa questão A, o enunciado dela, pelo menos pra gente que fez, por exemplo, que acabou de sair da lista 1, lembra muito as AFDs. Só que toda AFD, ela é uma FN, né? E aí eu queria saber assim, por exemplo, vamos supor numa prova ou no exercício, se por algum acaso eu fizer um AFD porque ficou mais fácil no meu entendimento, tu vai implicar porque tu pediu FN ou tá tudo bem? Tá tudo bem. Porque a FD, por definição, já é um FN. Né? Porque eu acho que nessa 1 aí, eu fiz de cara, assim, eu não reparei muito bem que você estava pedindo FN, aí eu fiz uma FD, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei, pô, mas será que... Sei lá, é muito mais fácil também, né? Fazer um FD do que fazer um FN. Eu também queria saber se seria... Depende. Eu acho. Eu acho, porque assim, você sabe que tem que ter estado para cada um, e aí a gente vai brincando ali fazendo desenho. Mas, enfim. A FN eu acabo bem que às vezes eu fico na dúvida se... Porque assim, a FN, como ela é muito ampla, aí você pensa, pô, será que eu realmente posso fazer essa maluquice aqui que eu fiz, entendeu? Tipo, isso o AFD, como eu tô mais restrito ali, as regras, tipo assim, não, pô, isso aqui, ó, eu acabei fugindo, tá errado. A FN acabou ficando meio que, tipo... Eu respondi que era mais fácil pensando nisso, entendeu, Rafael? Porque assim, você sabe que você tem que construir, botar uma seta para cada estado. E aí você vai fazer o desenho e se não tiver uma setinha para cada estado ali, você sabe que tá errado. Então você sabe se está certo ou errado. Ó, já é FN, não. A FN você... Tudo bem. Tem Epsilon, tem um mundo diferente, pode não ter estado, certo para cada estado, e aí... A FN parece que tudo se resolve com uma transição Epsilon. Né? Tipo, qualquer coisa você bota uma lá e... isso que eu ia comentar agora, tudo Epsilon. Uma coisa que você tem que ter atenção numa FN é que, apesar do outras linguagens, né? poder aparecer, não quer dizer que você sempre pode usar ele, né? Por que eu botei aqui? Isso aqui não é FN ainda? E a minha dúvida sempre com a FN é que ele pode aceitar a minha linguagem, mas pode aceitar outras linguagens. E aí eu fico com receio de estar errado. Reconhecer. Isso, reconhecer. Então, olha só. O que a gente tem que ficar atento aqui numa FN é que... Cadê? Ué, quando é que eu falei de FN para vocês? Acho que é a aula 3. Acho que é 3 e 4. Acabei de abrir aqui o 3. Isso aí, então isso aí, começa aí. Não, isso aqui é a união, ó. União... depois daí que começa. Aqui. Então, apesar daqui a gente ter esse epsilon, né, o que a gente tem que observar é que ele aparece aqui. Então, aqui você não pode vir daqui para cá com epsilon, tá? Se você constrói um autômato, uma FN, em que você sabe que o epsilon ele está do seu lado para te ajudar, mas não quer dizer que você sempre vai colocar essa possibilidade. O que eu quero dizer? Se você está aqui com uma palavra que é 0, 0, sei lá, 1, aqui, necessariamente, nesse estado, você tem que ler esse símbolo. Depois você tem que ler esse símbolo ainda e depois você tem que fazer alguma coisa com esse 1. A computação dele ou vai continuar aqui ou vai vir para cá. Isso é a árvore de computação, né? Então, você vai e abre os ramos, né? Abre 2 ramos ao você ler 1, porque você tem 2 caminhos a seguir. Então, você tem que seguir os 2 caminhos. Bom, o ponto é, o epsilon, ele só aparece aqui, tá? Então, é aqui que você vai ter a possibilidade de transitar para um outro estado sem consumir a palavra. Tá? Eu posso ter mais de um autônomo que reconheça essa mesma linguagem, certo?
Pode, Tá, pode. tá, porque eu posso construir de um jeito, você está pensando no gabarito em um e construir outro que também aceite, por isso que eu estou perguntando. Por isso que é muito difícil corrigir prova de vocês. Corrigir prova que vocês têm que construir autômato é muito difícil. Eu tenho que toda hora olhar, aí se não está igual no gabarito, ficar pensando, rodando as palavras ali dentro. Por exatamente o que eu pensei aqui, foi exatamente isso que eu pensei agora aqui, entendeu? Quando o Carlos fez o autômato da avião dele aí, primeiro eu passei, eu olhei assim, mas não está igual o que os outros fizeram. O que o dele está errado? Porque os outros eu tava ok, que estava correto. Aí eu logo vi, né, qual era o problema da dele. Mas geralmente é assim, como está diferente, é isso. É por isso que eu falo com vocês, quando vocês estiverem construindo o autômato, testa a palavra ali dentro para ver se está aceitando tudo que você quer. Pode ser que esteja aceitando tudo que você quer. Mas isso ainda pode ser um problema, porque ele pode estar aceitando mais coisa e essa coisa você não quer. Tá? Então, tem que ficar atento a isso. Beleza? Sobre isso de o que é mais fácil você fazer, se é uma FD ou é uma FN mais geral, eu acho que a FN fica muito mais simples, por exemplo, quando você quer ter alguma subcadeia específica, igual a que a gente viu aqui no final. De ter que ter necessariamente uma subcadeia aqui. Inclusive é o dessa linguagem mesmo, né? Ele tem essas subcadeias aqui. Então, se você quer aceitar palavras que tenham essa subcadeia, você construir uma FN fica muito mais direto. Porque para cada estado que você tem, você usa exatamente aquele argumento que eu falei do da avião 1, de você ter que ter pelo menos 3 estados lá, porque a seta vai te dar o controle do que você tem que fazer para você sair daqui até e chegar aqui. A FN, isso já vai te dar de graça, porque você quer ter Então, você vai e põe aqui né? Aqui também poderia vir direto do 1 aqui para cá, porque tem um epsilon, né? Então, por isso que tem essas duas possibilidades. Ou você vai daqui para cá com 0, ou vai daqui para cá com um epsilon. Então, por isso que aqui com epsilon faria você ter a subcadeia 1, enquanto se você lesse o 0, você teria a subcadeia 101. Então, isso é a grande vantagem do FN, porque você pode pôr, você quer ter uma subcadeia 11, ok, faz isso, ou 101, ok, faz isso. E aqui você não precisa ter nada, no sentido de, a FD você tem que ter um 0 saindo aqui, aqui você tem que ter também um 0 saindo, ou 1 saindo, sabe? Então, você tem que ter esse controle do que cada estado tem que fazer. Oi? Nessa FN específica aí, esse loop com 1, ele realmente é necessário? Onde? Aqui? Na Q1 e na Q4. Porque, assim, o 0 sim, porque senão é uma palavra que não começa com a subcadeia ia morrer aí. Mas o 1... existiria uma computação que é ele indo para frente, né? Então eu não consegui meio que perceber se realmente precisa desse 1 aí. Esse 1 aqui? Então, vamos pensar numa palavra, sei lá, 0, só para, né, ciclei aqui, mas não precisava ter esse 0, então pode botar direto 1, que já necessariamente viria para cá. Aí depois 1. Então, isso já viria para cá. E aí, depois, esse 1 você pode tirar também, né? Se você tira esses dois aqui, você não consegue terminar a leitura da palavra. Se você adiciona vários 1s aqui, você termina, porque você chegou aqui, então você não tem mais para onde ir, mas você não terminou de ler. Então, isso é um bom ponto, na verdade, que você está falando, porque o que faz uma palavra ser aceita? Tem que ter duas coisas. É você terminar toda a leitura dela e você terminou no estado final. Então, se ela morrer no estado final, tipo, isso não é o mesmo que dizer que ela foi aceitada. Não é. Tomar cuidado com isso, né? É meio... Tem que, ao final da palavra, morrer num estado final. Exato, são coisas diferentes, né? Beleza?
Beleza. Cara, Então, aqui, ó, isso está sendo dito aqui. Ó, você tem que ter no final o deltinha de RI, que é um estado qualquer que você vai estar, tá? Lendo esse I mais 1, no final você está lendo Y, I mais 1, que na verdade é Y, e esse I tem esse valor, né? M menos 1 mais 1, então isso aqui é exatamente M, né? Então você está na sua última posição da palavra. Isso aqui é a palavra, tá? Então, por exemplo, é o 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Então, você está aqui no final. Você está lendo aqui e você está no estado. Vai fazer você ir, então, que o I aqui é M-1, né? Então, você está no estado R, M-1, é o estado que você está. Aplicou a transição de YM com RM-1, vai te levar ao estado RI mais 1. Então, o resultado de deltinha, você está no estado RM menos 1 e você está sobre o último caractere, WM. Isso vai ser igual a RI mais 1, né? Então, é RM. RM tem que ser um estado final. Então, tem que acontecer as duas coisas. Você tem que ler toda a palavra e você tem que terminar num estado final. Acaba que numa FD a gente não chega a ter esse momento, né, que igual esse exemplo que a gente estava vendo ali, de você, ok, chegou no estado final, mas você não tem como terminar a leitura dela. Numa FD isso nunca existe. Por quê? Você não conseguir continuar a leitura da palavra. Porque ou ele aceita ou ele rejeita, né? Se você... Ele tem estado final, tem transição para qualquer 0 ou 1 em cada... Sempre tem transição. Sempre tem transição. Independente de onde você esteja. Na FN, não necessariamente. Então, para aceitar no FN, tem que olhar com mais atenção. Não é só chegou no estado final e pronto. Por isso que eu comentei que é mais fácil a gente ver uma FD e se aceita ou não do que numa FN. Tem sim. Algumas coisas você tem uma facilidade maior com a FD, em outras uma FN acaba te ajudando mais. Principalmente quando isso pede que tem que ter a subcadeia específica aí. Né? Cara, eu posso te... pergunta ridícula. Aí, você comentou foi num lance aí, no próximo slide. Ah, não, já é na outra aula. Mas isso já era outra coisa. Isso aí. Parei. Não, volta aí. Isso, mais um aí, beleza. Vamos lá. Pegando os estados, porque você não fez o passo a passo aqui, né? Mas eu fiquei depois com uma dúvida. A dúvida é o seguinte: a gente vê, olhando aqui essa FN, né, por exemplo, ó, o Q1 vai para o Q com Y, né, e vai para o Q2 com B. Quando a gente fala individualmente Q1, Q2, Q3, eu consigo ver tranquilo. Agora, quando você bota aqui Q1, Q2 fazendo transição para o Q2, Q3, você quer dizer que qualquer um desses estados aqui, de Q1 ou Q2, vai para o Q2 ou Q3? Como é que você constrói isso aqui? Pode dar um zoom aí, professor, por gentileza? Eu sei que você tem que construir todas as coisas. Sim, você faz todos os estados possíveis. Que é Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3. Certo? Uhum. Aí, daí, você vai construindo. Beleza, vai fazendo as setinhas e tal. Por exemplo, aí você pega do Q1, Q2. Aqui. Ou seja, indo para o Q2, Q3. Uhum. Aí essa transição é para qualquer um desses dois estados aqui. Ó, estado Q1, ele vai para o Q3, aí você tem que botar essa seta. Desculpa, o estado Q2 vai para o estado Q3, você tem que colocar essa seta porque ele sai do Q2. Não necessariamente do Q1, Q2, que não existe estado Q1, Q2. Saiu de qualquer um desses dois estados aqui, do Q1, Q2, você faz a seta, certo? Você só repete.
Você só repete o do que está do Q1, Q2, Q3. É isso? Calma, tá, deixa eu falar de novo. Já te respondo, Rodrigo, tá? Bom, a Q1, isso daqui, primeiro, são subconjuntos, né? Então, todos os subconjuntos vão ser os estados. Aqui você tem que olhar, é mais ou menos como você simular o que está acontecendo aqui dos dois. Então, Sim. o Q1 lendo A, o que ele faz quando ele está lendo A? Ele não faz nada. Ah, porque Q1, lendo A, não faz nada. Lendo B, vai para Q2. Agora, o Q2, lendo A, ele ou vai para Q2 ou ele vai para Q3. Não, beleza. Você já me respondeu. Eu tenho que fazer, apesar de ter o status Q1 e Q2, eu faço novamente o estudo individual do Q1 e do Q2 e colocar certo. Tá ótimo. Isso beleza. aí. Beleza, entendi. Tá? Professor, Apesar de não Sim. ter seta chegando nos estados deles, mas tem indo, beleza, faz. E depois, como não tem nada chegando, corta. Ok. aproveitando que a gente está falando dessa transformação de FD para FN, me bateu uma Contrário. dúvida aqui no estudo. É o contrário. Oi? É de FN para FD. Ah, sim, de FN para FD. Não, tudo bem. Para definir o estado inicial, porque assim, o estado final, a gente sabe que são, como a gente vai fazer por subconjunto, são todos os conjuntos que têm o estado final, né? Uhum. Agora, para o estado inicial, assim, sendo uma FD, eu não posso ter mais de um estado inicial, né? Aí como que eu sei qual que é o estado inicial? Porque assim, se eu for seguir a mesma premissa do estado final, eu vou ter vários iniciando, né? E eu não posso. Entendi o que você falou. Mas, vamos lá. Na aula até comento rapidamente sobre isso. Então, por exemplo, vamos pensar numa palavra aqui. Uma palavra qualquer. É A e B, né, o alfabeto. Então, A, B, sei lá, qualquer coisa que você queira. Se você pensa numa leitura da palavra, AFN, ela pode, ok, ou começa lendo o primeiro caractere, e aí vai avançar para o próximo estado, ou, como a gente está numa FN, a gente consegue, antes de ler essa primeira caractere, avançar o estado, aqui, por exemplo, acontece isso, sem nem mesmo ter lido. Na AF... Eita, já 5%, gente. Então, já na AFD, isso não ocorre. Sempre o estado inicial na AFD tem que já começar a ler a palavra. Não é assim? Sim. Então, é isso que você tem que simular. Você tem que simular aqui na sua FD essa primeira leitura. Então, a sua primeira leitura da palavra ou vai ser, eventualmente, no próprio estado inicial que você já tinha na sua FN, por exemplo, lendo A, pode ser que você viesse para algum lugar aqui, aqui não acontece isso, mas poderia ser, você viesse para algum lugar lendo A. Ou você poderia aqui vir com epsilon para cá e depois sim ler a sua primeira símbolo, o seu primeiro símbolo. Então, por isso que a escolha foi esse estado correspondente aqui, porque você pode, inicialmente, ou ler a palavra em Q1, ou você transita com epsilon, e depois, sim, você lê a sua palavra, que no caso em Q3. Entendi. Então, é esse único estado aqui associado. Então, se não tivesse epsilon, seria Q1, né? Uhum, isso. Aí, assim, quando o estado inicial ele tem um epsilon, uma transição epsilon, a gente tem que fazer essa análise para descobrir aonde que ele poderia de fato começar, né? Exatamente. Perfeito. Então, é o que a gente coloca ela aqui. Ó, esse estado inicial é o estado, nesse conjunto de estados novos, né, que inclui todos os estados de Q que podem ser atingidos a partir do estado inicial que a gente tinha na FN, por nenhuma transição epsilon ou por mais de uma transição epsilon. Tá? Uhum.
Esse é o slide 4, né, professor? Isso aí. Oi? Entendi, desculpa. Esse é o PDF 4, né? Esse é o da aula... da aula 4. Beleza. Tá? A bateria já vai acabar, gente. Eu vou abrir o computador, eu entro no computador, tá? Pera aí. O Rodrigo, você quer falar, Rodrigo? Pode falar. Não, eu fiquei com uma dúvida aí nessa questão 7B aí, que eu acho que foi até o Raslan, não sei, que eu acho que postou lá. E De onde? da lista 1, Da lista 1. construir um FD, onde cada 2 zeros está entre 2 uns. A questão que fiquei na dúvida é, o estado inicial tem que ser final nesse caso ou não? Tá, vou chegar lá. Ó, tô aqui 1001. Já eu vou botar uma webcam aqui também. Acabou de desligar o tablet. Espera aí. Agora eu tenho... Só vou fechar aqui o tablet. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá bom. Ah, tô falando da chuva dessa aqui. Aqui, ó, tava no Filipinho, ó. Encontrar divisores e tal. Tava aqui em dias... Ih, como é que eu encerro a apresentação ali agora? Eu acho que você consegue expulsar a pessoa. Caramba. Se você for o criador. Eu não consigo expulsar aqui, não. Ah, agora eu saí da reunião. Acho que agora tá certo. A outra conta já saiu. Beleza. Bom, eu vou... A gravação continua. Vou apresentar a tela toda aqui. Bom, beleza. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Tá. O Rodrigo, né? Comentou o quê, Rodrigo? Ah, o chat aqui sumiu. É da lista 1 que você falou, né? Isso, a questão 7 da lista 1 fala assim, a cada zero está entre 2 uns. Só deixa eu abrir aqui. Certo, pode falar. Então, a construção minha, do Pedro, do Raslan que a gente estava discutindo lá, as transições foram as mesmas. A questão aí ficou no estado de aceitação, que eu tinha considerado só o que eu chamei de Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Eu considerei só o Q3. Eles consideraram o estado inicial também como de aceitação. Eu fiquei nessa dúvida aí. O estado inicial era um estado que aceitava o quê? Então, o estado inicial aí, como eu colocou como estado de aceitação, só aceita o epsilon, né? Aí sim, ok. Aí tá verdadeiro, então. Porque ele faz sentido, né? Porque ele está aceitando palavras que não tem zero. Então, satisfaz a propriedade de dizer cada zero está entre 2 uns. Entendeu?
Então, porque aí depois no segundo estado, acho que foi o Razão que ele considerou também. Aí ele considerou como estado final, aí o Pedro já não considerou e eu também não. Aí isso parece não tá coerente, porque vocês estão aceitando, se colocar o seu segundo estado como estado final, vocês estão aceitando palavras que tenham zero, e aí ele não vai estar entre dois uns. Na verdade, Luiz, é que eu fiz de outra forma, assim. O meu segundo estado que aceita, por exemplo, vai do Q1 que aceita o epsilon, para o Q2, ele vai com 1, lupando em 1 em Q2, ciclando em 1, e ele aceita também, porque quando fala cada zero está entre dois uns, eu posso aceitar só a palavra que só tem 1, né? Tá. Entendi. Aí sim, tudo bem, tá certo. E eu também faço saindo do Q1, eu vou para outro lado, indo para o zero. Aí quando aparece o zero, eu faço ele estar entre dois uns. Isso, ele está aceitando. Então os autônomos foram diferentes, né? Pode ser, então. Não, mas então, a palavra que só tem 1, ela tem que ser aceita também por esse autônomo. Sim. Beleza, então. Não, tranquilo. Entendeu? Minha dúvida era essa. Tá. Beleza? Tranquilo. Isso daqui é a lista 1, né? Então, nessa primeira parte da matéria, tiveram coisas que a gente viu, por exemplo, indução. Lembram disso? De indução. Por exemplo, aqui, né? Era bem parecido com o que a gente viu em aula. Acho que até... eu só recomendei rever a indução trabalhada em aula. Inclusive, eu acho que foi esse exemplo aqui que eu também passei em aula, vocês já fizeram, não foi? Você só trocou os estados nesse aí. Na aula você fez com Q2 estado final e aqui você colocou como Q1 estado final. Mas as transições são as mesmas. Pois é. Então. Luiz, a questão 3 dessa lista, eu confesso que eu fiquei bastante perdido, assim, até com o gabarito eu continuei achando meio complexo. Tem como, de repente, na próxima aula, você trazer um exemplo parecido para que a gente pudesse praticar um pouco mais? Tá. Nesse tipo de questão, por favor. Claro, mas só voltando aqui, se você não entendeu muito bem, eu posso falar dela agora aqui até com você. O ponto é o seguinte, indução tem que ter as 3 etapas, base, hipótese e depois o passo da indução, que é o que está aqui. Tá? Bom, a base da indução... Isso gerou problema? Não, na verdade, minha maior dificuldade foi a terceira parte mesmo. Essas duas aí ficou tranquilo. Depois aqui você está supondo, né, que é verdadeiro para, né, até K mais 1, até K menos 1 no caso, né? Então, a propriedade em K menos 1 significa que essa união pode ser separada dessa forma, né? Na verdade, a concatenação de uma linguagem com a união de várias outras resulta nessa união. Beleza? Depois, no que a gente quer provar é isso. Então, em relação ao que a gente quer provar, o que eu sempre digo, só recapitulando um pouco da indução, você põe exatamente o que você quer provar. Tá? Não deixa de pôr isso para você ter um norte. Saber o que você quer seguir, saber o que você quer ter no final. Tá? Acaba que o traquejo que foi considerado aqui nessa resposta acabou que foi um pouco sutil no seguinte sentido. Bom, o que a gente está considerando aqui, né? Considerando a expressão do lado direito da igualdade, queremos concluir que ela é igual do lado esquerdo. Então, a gente quer ter isso no final das contas. Não, peraí, deixa eu voltar rapidinho. Tá. O que a gente quer fazer é que isso daqui seja igual a isso. Então, o que está sendo feito é conseguir fazer com que esse lado aqui chegue nesse lado aqui. Ok? Eu estou querendo, então, fazer com que o lado direito chegue no lado esquerdo. O que foi feito daqui para cá, eu só chamei a atenção de qual é o penúltimo termo dessa
dessa sequência de uniões aqui. Além disso, nessa sequência, eu consigo verificar a minha hipótese de indução. Porque do primeiro termo até o penúltimo termo, é justamente o que minha hipótese de indução dizia, uma igualdade ser verdadeira. Pela hipótese de indução, essa sequência de uniões aqui, ela é igual a essa concatenação aqui, do L0 com toda essa união. Certo? Então, nela, isso daqui você vai conseguir substituir. Então, porque esse pedaço, ele aparece aqui. Esse pedaço aparece aqui. Então, nele, você pode fazer a sua substituição. Então, nesse pedacinho aqui, você faz a substituição por isso que está aqui. Entendeu? Então, a hipótese de indução me fala algo ser verdadeiro em relação do primeiro até o penúltimo. É nele que você aplica. Pela hipótese de indução, você vê, então, que essa sequência aqui de uniões, ela é igual a L0, meio que sendo colocada em evidência. Mas em relação a essa cadeia aqui de uniões, que vai do L1 até o LK-1, porque é isso que diz a minha hipótese. Entendeu? Entendi. Eu acho que eu me perdi, porque quando você marca ali HI, aí você deixou o L0 de fora, mas foi de propósito para poder resolver o resto, foi isso? Foi de propósito que eu deixei esse L0 aqui de fora. É aqui que você está dizendo, Pedro? Isso, exatamente. Porque isso daqui é exato... Esse pedacinho aqui, ó, que eu selecionei aqui, tá? Esse pedaço que está selecionado, ele é exatamente igual a esse pedaço que eu marquei aqui com hipótese de indução, porque é exatamente essa expressão, ó, L0, L1, L0, L1. Isso, uma série de uniões aqui, indo até L0, LK-1, indo até L0, LK-1. Pela hipótese de indução, essa sequência toda, ele é igual a isso daqui, ó, o L0 colocado em evidência. E tudo que vinha aqui era simplesmente a sequência de uniões das outras linguagens de L1 até LK-1. Então, eu só substituí aqui. Pela hipótese de indução, isso daqui é sim igual a isso daqui. Entendeu? Entendi. Acho que ficou mais claro agora. Olha aqui o que o Rodrigo mandou. Tá. Você escreveu ali alguma coisa? É que eu não enxergo vocês mais, né? Na verdade, até consigo, porque esse adaptador também eu consigo pôr aqui. Enfim, mas já está quase acabando. Eu vou... Poderia, sim, que usar... Poderia também, Rodrigo, poderia também. Não teria problema, não, porque o que você está fazendo nessa primeira etapa aí, nessa primeira igualdade que você põe, vocês estão vendo aqui minha tela, né? Então, essa igualdade aqui que você põe, Rodrigo, na verdade, é de L1 até LK. O que você faz aqui é só separar, na verdade, colocando esses parênteses aqui, pela propriedade que existe da teoria dos conjuntos. Essa união você pode separar. Se você tem A, união B, união C, união D, né? Se você tem uma coisa assim, eu vou usar o U para ser união, tá? A, união B, união C, união D. Você pode separar isso tranquilamente. Primeiro fazer a união de A, união B, união C, e depois o resultado disso fazer união com D, não tem problema. Tá? Isso é algo que a gente sabe da teoria dos conjuntos, não tem nada que, de fato, inferindo o que a gente sabe de conhecimento prévio, entendeu? Então, poderia. E aí, sim, depois... Bom, depois eu não sei o que você tem que fazer. Aí tem que... Tá, tudo bem, você pode trabalhar melhor aqui para chegar nessa resposta final. Consegue, sim. Mas deixa eu voltar para lá o que está no gabarito. Tá, uma vez que... Tá claro, Pedro, que esse pedaço daqui, ele é igual a esse pedaço pela hipótese de indução?
Sim, sim. E isso daqui, na verdade, continuou. Não mexi nele ainda, né? O que a gente tem que observar agora é que isso tudo aqui é uma linguagem. Por quê? União de linguagens é uma linguagem. Então, o LU até L1 até LK-1, eu chamei de L'. É uma linguagem qualquer. Então, de novo, a hipótese de indução se aplica. Porque agora é uma união de duas concatenações. É uma união de duas linguagens. Entendeu? Sim. A hipótese de indução, ela diz para a gente, apesar de ser em uma linha só isso daqui que está escrito, ela é muito importante para a gente. Ela diz que para quaisquer linguagens, se você toma, no máximo, K menos uma linguagens, essa igualdade se torna verdadeira. Aqui, sim, é algo que vem a ser menor do que K linguagens. Você está tomando duas linguagens. Porque é uma união só, entendeu? Então, aí você aplica a hipótese de indução de novo aqui dentro, e pronto, você já tem agora essa série de uniões, onde L' você só substituiu, né? Mas, na verdade, é essa união aqui. Então, só botou ele de volta lá. Foi só um traquejo desse vai e volta aí, para poder aparecer nitidamente para a gente a hipótese de indução. Alguém levantou a mão? Pode falar, Raslan. Obrigado. Outra questão exatamente, só uma dúvida que eu tive, a definição da função de transição, né, das FNs, é o Q vetorial com o alfabeto união epsilon. Então, necessariamente, eu tenho que ter numa FN uma transição com epsilon, ou não? Não. A FN não é obrigatório, né? Essa de tudo, ter tudo, né? Isso. Então, tem que ter, sim, na função de transição, se eu vou montar aquela tabelinha... Desculpa, alguém falou que tem que sair, né? Ah, ele até já saiu. Beleza. Qual é a aula disso, hein, gente? Desculpa. Acho que é a aula 4, né, que a gente estava falando. 3 ou 4? Acho que é a aula 4. Aí já está com o handout. Beleza. Então, um ponto sim, você tem que pôr na sua função de transição também o epsilon. Ou seja, aqui, ó, nesse pedacinho aqui, né, você tem que ter uma função de transição que seja esse deltinha de qualquer estado que você tenha, lendo epsilon, né, aqui. Mas, no seu autômato, por exemplo, aqui a gente não usou isso. A gente só usou aqui o epsilon, ó. A gente só aplicou, de fato, uma transição de transição com o epsilon nesse estado Q2, indo para Q3. Os demais estados que você não for pôr, você faz o vazio, entendeu? Você bota para o conjunto vazio aí. Sim, mas essa aqui é a minha pergunta, exatamente. Eu poderia não ter o epsilon ali, estaria ok também, né? Poderia ser vazio também, Q2 tá. epsilon, beleza. Só aí reconheceria outra linguagem. Tá, de boa. Tá? Bom, isso daqui faz parte, né, dessas aulas iniciais, né, as dúvidas de vocês das listas e tal. Sobre a parte do lema do bombeamento, gramática regular, expressão regular acabou que a gente viu, né, rapidamente aqui, mas foram coisas que hoje a gente não viu, né. Põe o nome de vocês aí, aproveitando. Apesar de que o meu controle de frequência de vocês está super zoado. Mas, enfim. Eu acho que eu sei quem não participa mais da matéria e os demais são vocês que estão sempre aí, então a turma é pequena, né? Tem como eu ter esse controle aí meio visual. Quanto a... Então, gramática regular, lema do bombeamento. Vocês têm dúvidas? A gente pode ver isso melhor na aula que vem, tá? É claro, sobre essa
outra parte também, mas vocês... O lema do bombeamento é mais chato, tem que ter a coisa desse. Eu postei o gabarito da lista, que tinham vários lemas do bombeamento lá. Qual é a lista, hein? Desculpa. Lista 3, não me lembro. Lista É 3. 3. A gente vê na próxima aula. Ok? A gente vê na próxima aula, mas só para dizer... Você acha que não liberou o gabarito que dia? Que eu não vi aqui. Oi, desculpa. O gabarito você liberou que dia que eu não vi? Deixa eu ver. Eu acho que foi ontem. Ah, tô vendo aqui. Foi ontem. Então, aqui vocês veem, eu posso até rever com vocês na próxima aula, mas tem vários exercícios do lema do bombeamento aqui, a gente pode passar por eles. Tá? Mas tentem ver dúvidas de vocês que vocês possam ter nessa parte da matéria. Eu acho que o Carlos tem que botar isso em dia também, né, Carlos? Você falou que está na aula 5. Estou chegando, acho que até a próxima aula eu já estou junto com todo mundo aí. Eu não dou maior. Ó, até minha filha está falando, deu um polegar para cima aqui, que eu vou chegar junto. Isso aí. Isso aí. Sério, pega firme aí. Mas... O segredo é tentar fazer, se meter a mão para tentar fazer a lista, e aí que vão aparecer as dúvidas, aí se lasca. Primeiro bota em dia a matéria mesmo, né? Assiste a aula de novo, é bom que eu ganhe mais visualização também no YouTube aí. Pode ver que todo dia, e eu entro, às vezes, com conta trocada e dou mais um joinha. Estou com duas contas, um corporativo e outro pessoal, estou dando meu joinha lá. Vocês não sabem uma coisa que eu descobri ontem. Eu fui olhar aqui no celular, tem um lance aqui que é YouTube Creator, alguma coisa do tipo. Aí, ele mostra, assim, quais foram as pesquisas que fizeram no YouTube para chegarem ao seu vídeo. Teve algum tipo de pesquisa que fizeram que foi nudismo. Colocaram nudismo no YouTube e, de alguma forma, chegou até o meu vídeo. Caraca, nudismo. Nudismo. Teve uma outra que foi, ovo surpresa carros. Caraca. Ovo Esse algoritmo está funcionando mesmo, hein? Não fui eu, não. Essa aí não fui eu, não. Olha o outro. João e Poliana. João e Poliana também chegou no... E um outro. X-Pita em português. O que é X-Pita? Nem sabia o que é X-Pita. Meu Deus do céu. X-Pita é uma coisa bem antiga, que era uma novela tipo Carrossel. Ah, tá. Então, X-Pita, anos 70, né? Pô, então olha como os meus vídeos chegam às pessoas, né? Mas é isso. Bom, gente, alguém falou sobre... a prova online, né, Fábio? A prova online... Isso. Essa primeira de vocês, eu penso em fazer ela durante o período da aula, não foi isso que eu falei? Acho que foi, né? Então, basicamente, vocês façam aí. Eu vou postar igual avião. A mesma coisa da avião. Só que vocês façam à mão também, igual eu falei na avião também. E o mesmo esquema. Postem lá no Classroom. Eu posso até ficar aqui online para tirar dúvidas de vocês, caso vocês tenham. Mas vai ser assim, tá? Aí depois de 2 horas eu tenho que postar lá no Classroom o PDF, é isso? Isso, eu posso dar um tempinho até maior. Não tem problema, não. Mas funciona mais ou menos nessa dinâmica aí. Tá, valeu. O que é AD, Pedro? Propaganda, aqueles 5 segundos que fica no início, cara. Isso daí eu tenho que ter pelo menos 1.000 inscritos e pelo menos 4.000 horas de visualização. Não é fácil, não. Cara, as 4.000 horas eu acho que até o fim desse semestre você consegue com a gente. Agora não, os inscritos... 4.000 não, acho que é 40.000. Acho que é 40 isso, mil. Acho que é 40.000. 4.000 aí só subir no vídeo do X-Pirito mesmo para conseguir. Tem que botar essas coisas aí. Tem aqui, ó, seu canal. Aí tem alguma coisa aqui que é YouTube Studio.
Aí tem aqui. Eu vou botar vídeo meu tocando violão. Esse é o sucesso. Ó, monetização. Ó. Ah, não, 4.000. 4.000. 4.000 horas. E 1.000 inscritos. Então, Pô, essa parada aí de assistir na velocidade 2 vezes mais vai fazer com que essas horas aí explodam, hein? Eu aprendi isso com um aluno meu, o Edmundo. Até veio ser meu aluno de mestrado agora. Só botar eu perguntei assim no formulário no final do curso, né? O que vocês acharam da aula? Aí eu botei maçante, ruim, normal, boa, excelente. Ele foi o único que botou maçante. Até veio ser meu aluno agora de mestrado, mas ele botou maçante. E depois ele me elogiou até, assim, pô, Edmundo, mas por que você botou maçante? Eu fiquei curioso, né? Porque, assim, se ele achava maçante, eu acho que ele ia falar tudo, mas era horrível, né? Mas não, ele elogiou depois. Aí ele falou que só que ele botava mais rápido. Ele botava mais rápido porque... Para ir mais rápido, era maçante, né? 2 horas, né? Aí ele fez isso. Aí que eu fiquei, caraca, é verdade, tem essa opção, né? Aí eu recomendo para todo mundo, pô, bota mais rápido, você consegue ver melhor, né? Mas eu e o Arnaldo tem um amigo nosso que fala muito, muito, muito rápido. Então tá até normal na velocidade 2 vezes mais. Aí já não dá, né? Eu acho que tá até lento perto do Augusto. Os 2x. O nome do apelido é 2x? Não, tô falando assistir a aula do Luiz na velocidade 2. Tá até lento perto desse colega nosso. Então, cara, quando eu assisto na velocidade normal, parece até que tá muito lento. Mas falando que só Avião 2 você fez no Google Docs. Tava uma bagunça já, meu caderno. Toda hora eu apagava, aí eu fiz o bagulho, diagrama bonitinho, desenhei, que já tava tudo zoado o caderno. Tá. Pô, mas faz na mão depois a prova, tá? Tá, beleza, faço sim. Espero errar menos na prova e não ter que apagar tanto. O problema era o quê? Na hora de desenhar, ficava feio? Tava desenhando, aí eu apagava, desenhava, apagava. Pô, vou tirar foto disso, já tá tudo manchado aqui no caderno. Entendi. Aí eu acabei fazendo. Mas Tá. de boa prova eu faço na mão, bonitinho. Tá bom. Valeu, pessoal. Obrigado, professor. Bom, gente, tem que soltar a aula agora também. Tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Posso fechar? Obrigado, Luiz. Valeu. Obrigado. Obrigado, Luiz. Até terça. Valeu, um abraço.